Olá, eu sou Andrea Bisker e fui convidada pela MKT Mix para falar sobre o trabalho ressignificado dentro do projeto Reset. Talvez esse seja um dos temas mais desafiadores que a gente vai enfrentar nos próximos 10 anos. Nos estudos da Stylus, que é a plataforma inglesa de inteligência de mercado que eu represento no Brasil, a gente elaborou um reporte em 2017 sobre a ressignificação do trabalho, está super atual. E esse estudo já previa que nos próximos 15 anos a gente ia passar por transformações profundas na forma como a gente vive e como a gente exerce nossas profissões. Essas mudanças indicavam que a palavra trabalho, como a gente conhece hoje, perderia o seu significado. Essas mudanças já estão provocando um impacto profundo em praticamente todas as indústrias. A gente está à frente de um mundo de trabalho hiperfragmentado, totalmente flexível, que vai exigir uma reestruturação completa das dinâmicas das organizações, dos serviços e dos espaços físicos. Então, numa era de profissões maleáveis, a gente vai ter cada vez mais jornadas de trabalho imprevisíveis, rendas oscilantes e mudanças na dinâmica de comunidade. Mudanças que estão sendo impulsionadas por uma nova poligamia de trabalho e por estilos de vida mais fluidos, onde as fronteiras entre trabalho e vida pessoal estão começando a se embaçar. É o fim da sua rotina de trabalho. Talvez você já tenha ouvido falar na gig economy, que é o trabalhador sem vínculos empregatícios, é a economia dos empregos temporários, economia do freelancer. É a substituição do emprego convencional, com aquele trabalho em horário fixo, no escritório da empresa, que está sendo substituído por relações mais fluidas. Algumas pessoas chamam isso de uberização do trabalho, onde você se conecta numa plataforma e ela gera a tua demanda de trabalho. Então, algumas teorias do futuro de trabalho, elas dizem que daqui a 10 anos todos nós vamos ser parte da gig economy, sem relações trabalhistas. Eu acredito que no futuro a gente vai ser todo mundo PJF, pessoas físicas jurídicas. Vamos pensar nas próximas gerações de trabalhadores, que são as crianças de hoje. Elas podem se preparar para ter 40 empregos em 10 carreiras diferentes ao longo das suas vidas. O emprego à base de portfólio, onde as pessoas trabalham em vários empregos ao mesmo tempo, essa vai ser a norma. A gente já estava assistindo os primeiros sinais dessa mudança nos Estados Unidos, onde em 2017 já 1/3 dos trabalhadores já tinham 2 empregos, enquanto na Índia 58% dos trabalhadores fazem algum tipo de bico. Então a flexibilidade ela vai ser a nova norma no futuro do trabalho. Até 2021, as pesquisas da Stylus mostravam que metade da população dos Estados Unidos e Reino Unido seriam freelancers. No futuro, então, como eu disse, todos seríamos PJFs, né? Por outro lado, a gente está entrando num mundo onde as habilidades importam muito mais que a formação acadêmica. O pensamento divergente, a diversidade, a flexibilidade no horário e no local de trabalho estão criando novas certezas. Elas estão trazendo um mindset de startup, uma cultura de mudança permanente em todas as organizações. Sabe a lei de Darwin na veia, onde quem sobrevive é aquele que mais rapidamente se adapta? É isso. A gente está assistindo empresas antes engessadas, se planejando para flexibilizar horário, redução de carga de trabalho, repensando o modelo de trabalho distribuído, porque a automação está realmente reduzindo a necessidade de rotinas e trabalhos manuais em todos os lugares. Pensa quanto do seu trabalho é rotina. Sem dúvida, tudo que puder ser digitalizado, automatizado e virtualizado será. Segundo o futurista Gerd Leonhard, nos próximos 15 anos, a gente vai assistir uma nova era onde o trabalho exclusivamente humano vai estar começando. O Gerd reforça que tudo que é fácil para o computador é difícil para os humanos e vice-versa. Isso vai continuar sendo verdade no futuro previsível. A estratégia é ser melhor do que as máquinas no que elas não podem fazer e não tentar competir com elas. Nesse sentido, a gente vivencia hoje uma nova era onde os soft skills são mais relevantes que os hard skills. Um relatório do World Economic Forum, ele aponta que o profissional dos próximos 20 anos vai ter 3 principais competências. 1, a resolução de problemas complexos, 2, pensamento crítico e 3, criatividade. Essas 3 são habilidades cruciais no espaço de trabalho do futuro. Se no passado a ênfase era numa cultura de produtividade que fornecia as ferramentas que o colaborador precisava para realizar o trabalho e a otimização de processos era o mantra, no futuro a gente prevê como caminho uma cultura do significado e do trabalho como propósito. Então vai ser essencial que as organizações ofereçam visão e propósito que vão além do lucro e da produtividade.
tudo isso aponta para um futuro onde o impacto social de uma empresa ela vai ser uma métrica tão importante quanto o seu faturamento na avaliação do desempenho e relevância no mercado. É o People over Profit. Em 2030, a geração Z ela vai ser uma parte influente na força de trabalho e o seu comportamento vai exigir a busca e a definição de propósito para muitas empresas. Eles vão escolher, eles vão elegir empresas que estejam alinhadas com as suas ações em causas sociais, em causas ambientais. Eles vão favorecer o trabalho significativo, em detrimento de salários mais altos e que eles vão oferecer lealdade quando seus valores forem refletidos. E entrar num outro assunto, a gente não pode falar de futuro do trabalho sem falar da educação do futuro. Então começa a surgir questionamentos sobre o quanto as universidades realmente preparam jovens para os skills ou para as habilidades do futuro que vão ser necessárias. A habilidade das pessoas de aprender de forma rápida vai ser um diferenciador-chave. As organizações precisam se dedicar ao lifelong learning. É a antiga ideia de uma vida linear, quando a gente pensa, ela foi completamente substituída por um contexto de mudança contínua, onde o aprendizado contínuo, permanente, acontece nas mais diversas fontes. Antigamente, a trajetória de um adulto era super simples, né? Ele estudava, trabalhava, se aposentava, linear. Agora, essa noção de trajetória linear não faz sentido nenhum. Os trabalhadores do futuro passaram por essas etapas de forma cíclica a vida toda. A gente vai entrar num mundo onde, depois de sair da escola, as crianças vão fazer treinamentos curtos, de poucos meses, antes de começar as suas carreiras. Tem muitos exemplos de novas escolas. O Bootcamp de Programação Gavenais é um que já está tornando esse conceito uma realidade. Em média, os cursos duram um pouco menos de 11 semanas, mas o mais interessante, a taxa de colocação no mercado é de 98%. Então, ao invés de investir milhares de dólares numa educação universitária tradicional, a próxima geração vai se dedicar aos microdiplomas. Diplomas que vão ser relevantes naquele momento da vida deles, como, por exemplo, outra escola que é a Udacity, que leva mais ou menos 6 meses para completar os cursos. Na próxima década, o maior desenvolvimento no ensino superior será o MVP da faculdade, ou Produto Mínimo Viável, que é a menor unidade de aprendizado que atende às necessidades dos alunos. Uma escola super nova que acaba de ser criada é a CRIA, com foco em marketing, que também está totalmente inserida nesse novo contexto. E agora, entrando na esfera do trabalho móvel, modos de trabalhos ágeis já estavam transformando a cultura do trabalho moderno. Isso é só uma consequência direta da gig economy. Então, além do desejo das pessoas de passarem mais tempo longe daquele ambiente de trabalho tradicional, e graças também à comunicação instantânea de todas as ferramentas de colaboração em nuvem, essa abordagem ela já estava se tornando cada vez mais acessível. Segundo uma pesquisa da Gallup, a força de trabalho móvel global ela deveria aumentar para 1,87 bilhões até 2022. Isso representaria 42% da nossa força de trabalho global. O coronavírus interrompeu radicalmente, a vida profissional, com funcionários em todo o mundo sendo solicitados a trabalhar em casa, para facilitar, claro, a sua progressão. E essa foi uma das maiores mudanças aceleradas pela pandemia, o espaço físico. Então, hoje o trabalho pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, e o conceito de força de trabalho líquida, ela vai precisar de espaços físicos que também são líquidos, para atender a qualquer demanda de qualquer pessoa, a qualquer hora. Então, muito mais do que home office, a gente está falando de remote office. Então, se no passado o escritório era funcional, ele fornecia as ferramentas que o colaborador precisa para realizar o trabalho, com pouca interação, no futuro a gente vai ter o escritório líquido, espaços ágeis para trabalhos distribuídos, estruturas híbridas, digital e física e o design totalmente centrado no ser humano. Algumas empresas já anunciaram que vão manter o trabalho remoto até pelo menos janeiro de 2021. Semana passada a XP ela anunciou que vai desativar o seu escritório em São Paulo e vai migrar para uma estrutura híbrida no interior de São Paulo, com espaço para entretenimento, hotel, um lugar que vai ser um espaço para trabalhar, um lugar onde você vai poder encontrar colegas, vai socializar, vai estabelecer conexões e fortalecer o espírito de time. Esses são os espaços físicos do futuro. Então, para fechar, o trabalho como a gente vê hoje não vai mais existir. A gente está caminhando para um mundo onde as empresas vão se tornar organizações descentralizadas e autônomas. A gente prevê um futuro
com um modelo empresarial radicalmente novo, alimentado pela tecnologia de blockchain, onde o trabalho vai ser organizado em torno de contratos, de valores e não mais de pessoas e cargos. E como a gente pode se preparar para esse futuro? A gente pode começar focando nas coisas que são puramente humanas. Para a gente se tornar indispensável nesse mundo hiperconectado, a gente tem que redescobrir os talentos que tornam a gente único. E lembre-se, agilidade e adaptabilidade são as novas necessidades de resiliência no local de trabalho. Então, invista em características humanas como criatividade, imaginação, empatia, intuição, inteligência emocional. Sinta-se confortável em se sentir desconfortável. Se motive com as incertezas da evolução permanente. O quanto antes a gente aceitar que a gente vai ser sempre uma versão beta em constante melhoria, mais rápido as mudanças começam a acontecer.